Somos gratos a Ti, ó Pai, porque estamos na Tua santa casa, estamos na Tua presença para honrar e bendizer o Teu santo nome. Mas também, ó Deus, para receber de Ti a Tua palavra rica e inspirada para os nossos corações. Te pedimos, ó Pai, que ao abrirmos a Tua palavra, ilumine nossas mentes para que possamos compreendê-la. E que assim, ó Deus, possamos a cada dia mais fazer a Tua vontade. São essas bênçãos que nós te pedimos, agradecidos por Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, irmãos. Mais uma vez, né? Todo mundo que vem aqui na frente, bom dia, da feliz sábado. Bom dia, feliz sábado, mas eu estou cansado de responder isso. Bem, irmãos, antes de mais nada, ou antes de tudo, eu gostaria de passar para os irmãos aqui um pedido do nosso irmão Cláudio, né? Está aqui sentado aqui com a máscara preta, né, irmão Cláudio? Amanhã o irmão Marcelo completa mais um ano de vida. Ele pede oração aí por ele, pela sua família, pelos seus amigos de trabalho e também pelo seu patrão Vitor. Nós também estamos felizes em rever a tia Gracinha em nosso meio, depois de tanto tempo, retornando também ao nosso culto. Estava tirando umas férias, né, tia Gracinha? Estava relax, né? Estava nada, né? Mas somos gratos a Deus porque estamos todos reunidos aqui. Devemos nos lembrar de orar pelos nossos irmãos que infelizmente não podem congregar em alguns locais por conta das restrições. Ao contrário do que muitas igrejas evangélicas têm feito, a Igreja Adventista, ela tende e tem que apoiar as medidas de restrição que são impostas pelo governo, pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde. Nós devemos respeitar. Muitas igrejas estão pensando que estão sendo perseguidas, pois tem que fechar os templos, mas os templos não estão sendo fechados. Eles estão apenas com restrição de número de membros. Os templos podem continuar abertos, mas o atendimento ao público ele deve ser de forma individual ou no máximo com 2 pessoas. De uma forma ou de outra, a casa de Deus ela continua aberta em todos os lugares, para que as pessoas possam receber ali instrução, possam entrar, fazer suas orações e terem ali o seu momento com Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 26 ao verso 31, que será objeto de estudo nesta manhã, seguindo a série de exposições bíblicas no livro de 1 Coríntios, lembrando sempre o contexto em que o apóstolo Paulo traz esta mensagem para a igreja de Corinto. Não é demais lembrar o contexto, porque é através do contexto que nós entendemos o porquê que o apóstolo Paulo fala algumas coisas para a igreja de Corinto. Lembrando que a igreja de Corinto ela era uma igreja que fazia parte de uma cidade muito importante naquele tempo, centro cultural, religioso e também comercial. E nós temos uma igreja centrada dentro de um local desses. Um local grande, uma cidade relativamente grande, em que por ali passavam pessoas de várias etnias, de várias religiões, comerciantes. E dentro da igreja nós tínhamos alguns problemas. E eu fiz questão de copiar, anotar esses problemas. Como a maioria sabe, eu não gosto de anotar nada, mas eu fiz questão de anotar para que todas as vezes que nós iniciarmos o estudo
nós nos lembrarmos de todos os problemas que a igreja de Corinto tinha, ou dos principais, pelo menos, porque é importante nós lembrarmos desses problemas. Existia um grupo na igreja de Corinto que não cria na ressurreição dos mortos. A igreja de Corinto, ela estava dividida em 4 partidos. Que partidos eram esses? O partido de Paulo, o partido de Apolo, o partido de Pedro e o partido de Jesus. E longe desses do partido de Jesus serem aqueles que, não, eu sou de Jesus, nenhum homem é meu guia e tudo mais, mas não, esses renunciavam todos os apóstolos ou toda a direção da igreja e diziam que recebiam informações, visões, vindas diretamente de Jesus e assim guiavam suas próprias vidas. Existiam alguns problemas teológicos também dentro da igreja de Corinto com relação às comidas sacrificadas a ídolos, se eles podiam ou não comer. O apóstolo Paulo trata sobre isso aqui também. Existiam problemas relativos à celebração da Santa Ceia. Existiam problemas sobre se é lícito casar ou não, se você deve se casar ou não deve se casar, se você se casar é pecado, se ficar sem se casar é pecado. Existiam problemas com relação à comparação dos dons que eram dados por Deus para o fortalecimento da igreja, e ao invés das pessoas utilizarem esses dons para o engrandecimento da causa de Deus, para a glória de Deus, elas ficavam comparando esses dons umas entre as outras, vendo que dom que era melhor, que pessoa era mais inspirada, sem contar aquilo que nós estudamos no estudo passado, em que o apóstolo Paulo fala sobre a mensagem da cruz, que é diferente do sofisma, que é diferente da filosofia e que é diferente de toda a sabedoria humana, que Paulo, Apolo, Pedro poderiam trazer para a mensagem do Evangelho. Nós podemos então perceber que a igreja de Corinto era uma igreja extremamente facciosa, uma igreja extremamente rachada sobre alguns temas, e esses temas nós estamos estudando, e o primeiro tema que nós estudamos e vamos terminar de estudar aqui nesse primeiro capítulo, é o apóstolo Paulo falando sobre a mensagem da cruz e sobre a sabedoria humana, que não pode e não tem nada a oferecer para a mensagem da cruz. O apóstolo Paulo, a partir do verso 26, ele vai fornecer o segundo argumento dele sobre a sabedoria humana, sobre a filosofia, sobre o sofisma, e dizendo que nada tem a oferecer para a mensagem da cruz. Vejamos a partir do verso 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Irmãos, à primeira vista, esse é um texto muito fácil, muito tranquilo de ser compreendido. Mas existem algumas complicações, e nós vamos ver que complicações são essas, à medida que nós vamos percebendo que o apóstolo Paulo parece fazer uma rejeição de forma veemente de toda forma de sabedoria,
de toda forma de instrução e de toda forma de estudo. Repare bem que no verso 26 o apóstolo Paulo faz um argumento ad hominem. É um argumento em que ele pega aquilo que está apontado para ele e aponta para o seu ouvinte. É como se ele estivesse armado e agora ele tem um argumento armado para poder fazer os cristãos em Corinto apreciarem um pouco o seu puxão de orelha, digamos assim. O apóstolo Paulo fala para os cristãos em Corinto reparar, pois, na vocação deles. E que vocação era essa? Essa vocação ela se divide em algumas partes. A primeira, a vocação que diz respeito à mensagem do Evangelho. A segunda parte, a vocação que diz respeito a quem enviou a mensagem, quem levou a mensagem até os cristãos em Corinto. E a terceira parte, a vocação daquelas pessoas em Corinto. Que vocação era essa? De onde eles vieram? A história nos diz que a composição da igreja primitiva era de pobres, órfãos, viúvas e pessoas rejeitadas pela sociedade. A imensa maioria da igreja era composta desse tipo de pessoas. Viúvas, órfãos, pobres, pessoas rejeitadas pela sociedade. E aqui o apóstolo Paulo chama os cristãos de Corinto para que eles olhassem para dentro da própria igreja e vissem o que tinha dentro da própria igreja. Olhem para a vossa vocação. Primeiro, a mensagem. A mensagem o apóstolo Paulo já havia falado antes. Sabedoria humana, nada vale para a mensagem da cruz. Filosofia, nada vale para a mensagem da cruz. Ou seja, o evangelho puro e simples havia sido entregue aos cristãos de Corinto. Portanto, eles deveriam parar de olhar para toda a eloquência, todos os jargões, todas as palavras que eram utilizadas para trazer emoção ao público, para poder comover o coração das pessoas de forma a rejeitar a operação do Espírito Santo pela pregação do cristianismo puro e simples, do evangelho puro e simples. Essa é a primeira coisa que eles deveriam olhar. A segunda coisa é que Paulo, Apolo e Pedro. Paulo, um homem que era culto, mas não era eloquente. Um homem careca, gordo, baixinho. Um homem que para os padrões da época e até para os de hoje, mesmo sendo inteligente, mesmo sabendo falar em diversas línguas, se chegasse numa praça para poder falar de forma humilde, muitas pessoas não iriam chegar nem perto dele. Apolo, que veio depois de Paulo, mas que da mesma forma, mesmo tendo formação, não era eloquente e não falava de forma a ludibriar as pessoas, tentar fazer as pessoas chegarem ao entendimento por suas próprias palavras. E Pedro, o que Pedro era? Uma porta. Era isso que Pedro era. Transformado, mas ele ainda era uma porta. Pedro era uma porta, um homem rude, pescador. E aí o apóstolo Paulo pede para, além da mensagem, os cristãos em Corinto olharem para quem levou a mensagem. Deus escolheu um filósofo para poder levar a mensagem para os cristãos em Corinto? Não. Deus escolheu um homem cheio de suas graduações, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado? Não. Quem foi que Deus escolheu para levar a mensagem? Homens incultos. Ou que não eram eloquentes. Homens que haviam passado por um período de transformação tamanha
que sua própria vida havia sido estraçalhada pelo Evangelho, como por exemplo a vida do apóstolo Paulo, perseguidor de judeus, caçava judeus, ou cristãos melhor dizendo, não, caçava judeus, né? Ele era judeu? Que isso? Caçava cristãos, e no momento que ele estava com a carta para poder caçar os cristãos, ele cai do cavalo, porque tem uma luz muito forte, e que ele não consegue nem abrir os olhos, ele fica cego. O que é isso? O que está acontecendo? Quem é você? Ele falou, eu sou quem você persegue. E aquilo muda a chave do apóstolo Paulo, quebra a vida dele, quebra o orgulho dele. No entanto que em Romanos ele fala que todas as coisas que ele era, né, circuncidado ao 8º dia, judeu de nascimento, de linhagem, de uma das tribos que não se separou, um homem que foi treinado e ensinado aos pés de Gamaliel, tudo aquilo ele reportava como lixo, pela sabedoria de Jesus Cristo, pelo Evangelho. Então o apóstolo Paulo está falando aqui para os cristãos em Corinto, olha, vocês já não têm mais essa vida de ficar olhando para os sofistas, de ficar olhando para os filósofos. Os cristãos e todas as pessoas em Corinto, eles admiravam essa questão de falar bem, ser eloquente, articulado, utilizar palavras de efeito. É por isso que muitas vezes, e isso é um sermão que eu estou preparando para trazer para a igreja, que nós não vemos, com todo respeito a quem utiliza, com todo respeito às denominações religiosas que fazem uso desse tipo de instrumento, nós não vemos aqui na igreja luzes, nós não vemos aqui na igreja aquele cenário escuro para poder, fazer a pessoa olhar mais para frente, e nós temos aqui luzes coloridas ou luzes de uma cor só na parede. Por que nós não temos isso, irmãos? Por causa da centralidade da palavra. Por que muitas vezes nós vemos em alguns cultos, e aqui com todo cuidado eu falo isso, mas eu preciso falar, nós vemos no momento de apelo, pastores colocando música de fundo, para poder fazer o apelo. Você sabe o que é isso? De forma constatada cientificamente, você sabe o que a música faz? Ela embota o senso crítico. Se num filme, um produtor, ou numa novela, a produtora quer passar algo que é nocivo à sociedade, o que ela faz? Ela coloca uma música de fundo. Porque a música, ela embota o senso crítico. E o que ela quiser passar, ela vai passar, porque a música está amortecendo o senso crítico da pessoa. Eu, particularmente, não gosto de colocar música de fundo. Porque ela embota o senso crítico, e o que eu quero que a pessoa faça, que é ouvir a palavra de Deus, ver se eu estou falando a verdade, chegar em casa, estudar para poder ver, da mesma forma como os cristãos de Bereia faziam, não vão fazer. Porque a música embotou o senso crítico e a pessoa dificilmente vai lembrar depois o que foi falado. Então, o apóstolo Paulo, ele pede para que nós voltemos ao evangelho puro e simples, à pregação da palavra pura e simples. Ah, mas é sem graça. Aí, irmão, não sou eu. Aí é a palavra, você está chamando ela de sem graça. Aí não é o pregador que está pregando, é a palavra. A palavra não é sem graça. Então o apóstolo Paulo chama os cristãos para olharem aquela vocação que eles haviam recebido. Eles eram de humilde e simples. Os homens que levaram o evangelho eram mesmo sendo, como o apóstolo Paulo, mas tinha Pedro.
todos esses homens haviam sido quebrantados pelo Evangelho. E a mensagem que eles haviam recebido era pura e simples, que qualquer homem e qualquer mulher, não importando o seu grau de instrução, podiam compreender. E aí o apóstolo Paulo continua. Ele pede ainda para eles olharem para dentro da igreja, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Se os cristãos de Corinto fossem olhar para dentro da igreja, eles iam concordar com Paulo. Porque eu já passei aqui para vocês a composição massiva, maioral da igreja de Corinto. Pobres, órfãos, viúvas, pessoas rejeitadas pela sociedade. Existiam pessoas sábias dentro da igreja? Existiam. Mas só que olha o que o apóstolo Paulo diz, que não foram chamados muitos sábios. Ele não diz que os sábios não foram chamados. Ele diz que os sábios, muitos deles não foram chamados. E aqui, irmãos, para nós compreendermos essa questão do chamado, o comentário bíblico adventista, ele diz que esse chamado está relacionado com o chamado efetivo. O chamado em que Deus chama, o homem aceita, e a partir daí, tá? Então é esse chamado aqui que, segundo o comentário bíblico adventista, nós temos aqui descrito em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26. Nem muitos poderosos. Quem eram os poderosos daquela época? O povo romano adorava o poder. Eles amavam o poder. E quem eram os poderosos? Políticos, os príncipes, reis. Todas essas pessoas eram as poderosas aqui que o apóstolo Paulo está se referindo. E se o povo olhasse para dentro da igreja, eles não iriam ver. O apóstolo Paulo continua, nem muitos de nobre nascimento. Quem eram os de nobre nascimento? Os filhos dos poderosos. E se eles olhassem para dentro da igreja, o que ia acontecer? Não veriam. Aqui o apóstolo Paulo não está dizendo que Deus não chamou essas pessoas. Aqui, repetindo, ele está se referindo ao chamado efetivo, tá? Então, isso não significa também que Deus escolheu aquilo que ele vai falar agora, porque ele deu 3 grupos de pessoas, sábios, poderosos e de nobre nascimento. E agora ele vai falar o contrário, no verso 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Para o quê? Envergonhar os sábios. Pessoas loucas, as pessoas que não eram sábias segundo a cultura, segundo a filosofia, segundo os princípios que regiam a filosofia naquele tempo. Essas eram as pessoas loucas. É a mesma coisa que o judeu fazia e fez quando Jesus, sentado com eles, falando sobre a Bíblia, falando sobre profecias, falando sobre a história do povo de Israel, e ele se perguntando, esse menino nunca estudou com a gente, nunca veio aqui, nunca fez nada, como é que sabe tanta coisa? Todas essas coisas, elas são válidas. O estudo é válido, fazer uma pós-graduação é válido, todas essas, mestrado, doutorado, tudo. Que o apóstolo Paulo não está falando para você ficar inútil, ou não se engajar nos seus... Não, ele não está falando isso, não. Ele só está dizendo que todas essas coisas, sem o princípio Jesus Cristo, ou sem o princípio Evangelho, de nada vão adiantar.
Da mesma forma como nós vimos no estudo passado. Você pode ter a sua prateleira cheia de certificado, cheia de honra ao mérito, cheia de cidadão bonjesuense, honorário, honorérito, mérito. Não vai adiantar nada, vai para o inferno, vai queimar tudo, e é isso aí. Se você não tiver o quê? O Evangelho puro e simples. A mensagem da sabedoria ou loucura de Jesus no seu coração. Mas Deus ele tem um propósito em fazer essa escolha, esse chamado efetivo. E que propósito é esse? Envergonhar os sábios que rejeitam o conhecimento de Deus, rejeitam a loucura de Jesus Cristo. E que rejeição é essa? E quando é que Deus vai envergonhar esses sábios? No dia da volta de Jesus Cristo. Quando os sábios deste mundo, que reputavam por louco as pessoas e rejeitavam pessoas na sociedade, pobres, viúvas, órfãos, todos esses que são rejeitados, os loucos, que são tidos como loucos. Fé, que é isso, cara? Acreditar numa coisa que você nem vê, isso é loucura. Todos eles, quando se depararem com a presença viva, presença mesmo, física, de Jesus Cristo, todos eles serão envergonhados. Por quê? Rejeitaram uma coisa muito simples. Simples, o Evangelho. O Evangelho é simples. É Jesus Cristo pendurado numa cruz. O que decorre do Evangelho que pode não ser tão simples, mas o Evangelho é simples. E Deus escolheu esses homens loucos para envergonhar os sábios. E Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, aqueles que acham que têm todo o poder sobre a terra. Aqueles que acham que suas armas podem contra o Deus celestial, aqueles que acham que sua intelectualidade, que seus certificados, que seus diplomas, que sua experiência de vida pode contra o Evangelho puro e simples. Essas pessoas também serão envergonhadas quando Jesus Cristo vier do céu e falar assim: olha, vinde benditos de meu Pai. E aí vendo aqueles loucos, rapaz, não é que era verdade mesmo? Serão envergonhados. Os poderosos, os homens que se acham tão poderosos serão envergonhados pelo magnífico poder de Deus. Algo extraordinário irá acontecer, e esses homens serão envergonhados, e eles serão reduzidos a nada. Olha só o que o verso 28 diz: e Deus escolheu as coisas humildes, ou seja, aqueles que não são de nobre nascimento, aqueles que não vêm de linhagem real, homens que não têm sangue real, que não fazem parte de uma família poderosa. A estes Deus escolheu, a estes Deus chamou. E qual era o propósito de Deus chamar pessoas fracas, pessoas que não são de nobre nascimento, pessoas que são desprezadas? Deus escolheu as pessoas e chamou essas pessoas desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Para reduzir a nada o homem que pensa que com seu poder ele é maior que Deus. O filólogo, ele não era filósofo, Nietzsche, chegou a dizer, por conta da revolução na França,
e de todo o poderio que uma revolução industrial ela pode trazer, ele chegou a dizer que Deus estava morto, por conta de todas as invenções, por conta de todo o poder. E nós vemos muito bem na história o que aconteceu com a França. Um período de trevas imenso, por terem rejeitado a Deus. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as coisas desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie ou se vanglorie na presença de Deus. Irmãos, eu tenho uma coisa muito simples para falar aqui nessa manhã. Ninguém vai a Deus, ninguém se achega a Deus por vontade própria. Ninguém se achega a Deus por iniciativa própria. Eu procurei a Deus. Não, irmão, não é assim que funciona, não. A Bíblia, pelo menos, não fala isso. Que o homem, ele vive atrás de Deus. O homem busca, que o homem quer Deus, ou que o homem tenha algo bom dentro dele, né? E que aí a sociedade vai e corrompe. Não, a Bíblia não traz isso. O apóstolo Paulo não fala isso. O salmista não fala isso. O salmista diz que não há quem entenda, não há quem busque, não há quem faça o bem. Eu não vou brigar com ele. Deus escolheu essas pessoas a fim de que ninguém se vangloriasse diante dele. Olha, Deus me escolheu porque eu sou prêmio Nobel de Medicina, prêmio Nobel da Paz, prêmio Nobel de Química. Eu revolucionei a indústria, eu revolucionei a história com minhas invenções, por isso Deus me escolheu. Deus me escolheu porque eu sou uma pessoa boa. Deus me escolheu porque eu pratico a caridade. Deus me escolheu porque eu guardo o sábado, sou dizimista, sou fiel, vou à igreja todos os sábados. Foi por isso que Deus me escolheu. Deus, antes de que eu nascesse, Ele viu que eu seria uma pessoa fiel. Ele viu que eu seria uma pessoa que ajudaria os... Não. Ninguém deve se gloriar na presença de Deus. O apóstolo Paulo, ele utiliza aqui a palavra vanglória. Por que ele utiliza a palavra vanglória? A palavra vanglória, ela traz um sentido de realizar algo em vão. É como se eu trabalhasse e não conseguisse sustento para minha família. É como se eu pegasse esse banco aqui para dar uma lixada nele, passar um verniz, deixar ele bonito, e depois de 1 hora, 2, 3, lixando, minha mão toda calejada, toda machucada, eu fedendo lustramóveis, verniz, e o banco continuasse como ele está. Essa é a vanglória. É o homem tentar com suas ações, com seu conhecimento, com suas obras, tentar alcançar Deus. Ele pode continuar tentando, porque não vai alcançar não. Porque Deus, Ele não chama e não escolhe ninguém por causa dos seus certificados, por causa do seu diploma, por causa da sua revolução que causou no mundo. Não. Deus não chama pessoas por causa disso. A tia Luísa comentou aqui, sobre a parábola da festa, que um homem mandou o seu servo fazer um convite na cidade e ninguém foi. E aí, vai lá, vai nos becos da cidade, vai nos viadutos, chama quem tiver lá, e essas pessoas atenderam o chamado. E aí no finalzinho da parábola Jesus diz o quê? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E no entendimento do comentário bíblico adventista, essa escolha
de Jesus, essa escolha de Deus para as bodas, para a festa, ela é do chamado efetivo, em que o chamado vai e ele volta trazendo o pecador arrependido. E ele volta trazendo aquela pessoa que não tem condição nenhuma. E na maioria das vezes esse chamado, ele apela para o coração do pobre, para o coração daquele que não vê nada em si mesmo. Por isso, a maior parte da igreja primitiva e também hoje é composta de pessoas que são humildes. Presidente, rei, rainha, primeiro-ministro, essas pessoas normalmente e de forma frequente são ludibriadas pelo poder e não atendem a esse chamado. E aqui, no verso 30 e verso 31, para encerrarmos, o apóstolo Paulo, depois de falar e dizer sobre todas estas coisas que Deus não chamou, que Deus não chamou de forma eficaz, que o chamado não foi atendido por esses sábios, poderosos e fortes. O apóstolo Paulo diz o seguinte: mas vós sois dele. Em quem? Cristo Jesus. Não é na sabedoria humana, não é nos feitos humanos, é em Cristo Jesus. Aqui se concentra a mensagem pura e simples do Evangelho. Nós somos dele, em Cristo Jesus, porque fora de Cristo Jesus não há possibilidade de sermos de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, quem? Jesus Cristo, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Todas essas coisas, a sabedoria que o mundo rejeita, a justiça que não vem do mundo, a santificação que não parte do homem, e a redenção que é um ato divino. Todas essas coisas foram tornadas nossas, da parte de Jesus Cristo. E o finalzinho do verso 31, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Quer levantar a sua voz em louvor, em glória, honra? É para Deus, não é para você, não é para o pregador, não é para a forma eloquente como o pregador fala, ou de forma simples, mas que alcança o objetivo. Não é para isso que você tem que olhar, não é isso que você tem que dar glória, dar louvor, não, é única e exclusivamente para Deus, o nosso Senhor. Que aquilo que nós estudamos nesse primeiro capítulo de 1 Coríntios tenha serventia para nós compreendermos que a sabedoria não faz parte, a sabedoria do homem, ela não faz parte da pregação, ela não pode fazer parte da pregação. Porque a sabedoria de Cristo, ela é exclusiva, ela não partilha espaço. Olha, Deus, eu vou pregar hoje, mas o Senhor me dá licencinha aqui, porque eu vou falar um pouco daquilo que eu sei, daquilo que eu acho, daquilo que eu tenho experiência na minha vida. Não, a sabedoria de Deus, ela não compartilha espaço. Ou é ela, ou não é ela. E que possamos compreender que a mensagem de Deus, ela é simples, um evangelho puro, sem muito floreio, sem muitas distrações, e que essa mensagem,
ela possa inundar os nossos corações a cada dia. Que essa mensagem, ela possa, da forma como o apóstolo Paulo se dirigiu aos cristãos em Corinto, paremos de olhar para a sabedoria do mundo. Eu não estou falando, porque a gente... Eu não estou dizendo aqui, porque a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o que a gente fala, a forma que a gente fala, para não dar espaço para más interpretações. Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos escutar, ou não devemos estudar, ou não devemos compartilhar da sabedoria do mundo, porque afinal de contas foi Deus que deu essa sabedoria. Mas o homem tomou para si a glória, tomou para si sabedoria, sou eu, e dessa forma destituiu Deus do centro. Não que Deus tenha saído do centro, mas o homem destituiu Deus do centro de suas vidas. Nós não podemos fazer isso e que não caiamos nessa armadilha, que é possível a todos nós pecadores. Nós não vamos cantar o hino final, peço a todos que se coloquem de pé para nós orarmos. Eu gostaria que os irmãos saíssem com essa mensagem de 1 Coríntios bem fixada nas mentes. E após a oração, gostaria de pedir aos irmãos e amigos que não são membros da igreja, para que se retirem. Os membros da igreja fiquem aqui dentro para nós podermos fazer a leitura da ata. Irmãos, vamos orar ao nosso Deus. Pai santo e eterno que habita nos altos céus, nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque nesta manhã nós escutamos a Tua palavra. Nós vimos, ó Pai, que o Seu chamado foi para pessoas comuns como nós, pessoas que não são de nobre nascimento, pessoas que não são poderosas, pessoas que não detêm o poder deste mundo. Mas nós sabemos também, ó Deus, que o evangelho puro e simples é mais forte do que a sabedoria humana. É mais forte que o poder de todo esse mundo, o poderio bélico. Nós sabemos que a Tua palavra é forte o suficiente para destruir, ó Pai, a arrogância, para destruir o homem, se assim ele continuar em seus caminhos, melhor dizendo. Te pedimos, ó Pai, que ao sairmos daqui para irmos para os nossos lares, que possamos sair daqui meditando na Tua palavra. E que ao chegar, ó Deus, em nossos lares, possamos nos dedicar ao estudo da Tua palavra, para que possamos ser ensinados, ó Deus, por ela e não pelo mundo. São essas as bênçãos, ó Pai, que Te pedimos agradecidos por Jesus. Amém, Senhor.